Boa noite, meus amados. Gostaria de convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Ruth. Vamos dar início ao nosso estudo no livro de Ruth. Mais uma vez eu agradeço a Deus esse privilégio, essa oportunidade de poder estar aqui expondo a palavra de Deus. Amados, o livro de Ruth, ele é um livro fascinante. Ele é um livro extremamente brilhante, teologicamente falando, cheio de arte teológica, e ele nos convida, ele faz um convite a refletir sobre uma questão de como Deus está envolvido em situações de alegria, em situações do dia a dia das nossas vidas. Há três personagens principais aqui no livro: Noemi, a viúva, Ruth, a moabita, e Boaz, o agricultor. Sua história ela é contada em 4 capítulos e hoje a gente vai aprofundar mais ou menos no primeiro e ver o que a história tem para nos dizer. Aqui a gente vê uma família e uma família que ela toma uma decisão errada. Ela toma uma decisão diferente. Ela troca uma escassez de um alimento por 3 funerais. Os esforços que fazemos, às vezes, para escapar dos nossos destinos, só conduz ou confirma até ele. Essa frase ela é muito verdadeira. E pelo fato de Deus ele ter dado essa liberdade aqui de escolha, nós podemos ignorar a vontade de Deus. Mas uma coisa é desobedecer ou prevalecer essa nossa escolha, isso não faz parte. Vimos em estudos anteriores com o profeta Jonas que ele escolheu desobedecer à vontade de Deus, mas a gente viu que mesmo assim Deus ele fez a sua vontade. No final, a vontade de Deus ela prevalece. Eu gostaria só de recapitular e abrir o livro de Salmos, só com questão de contextualização. Salmos 33. Salmos 33, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: O plano do Senhor dura para sempre, os intentos do seu coração por todas as gerações. Temos vários exemplos na Bíblia que demonstra fazer a sua vontade ou que demonstra ir contra a vontade de Deus. Mas eu acho interessante quando a gente olha para uma figura muito importante chamada de Jó. Jó ele perguntou lá, quem ousa desafiá-lo? Ou melhor, quem ousou te desafiar e sobreviveu? Essa é uma pergunta que o profeta faz. Jó, ele sabia essa resposta e eu creio que você também essa noite esteja sabendo que a resposta é ninguém. Ninguém pode ou ninguém ousa desafiar a Deus, porque ninguém tem essa capacidade. Se a gente obedece à vontade de Deus, tudo na vida terá sentido. Tudo se encaixará, tudo terá uma coesão. Tudo fará sentido, mas se a gente desobedece a Deus, tudo é destruído. Nossa vida, nossa família, o seu casamento. Não há outra parte na Bíblia em que essa verdade ela se encontre ilustrada, demonstrada de uma forma mais clara do que as experiências que a gente vê aqui de Elimelec e a sua esposa, Noemi. Veremos hoje 3 erros que a gente deve tratar com relação aos problemas e às provações da vida. Mas antes da gente ler, entenda, irmão, mesmo em meio à incredulidade, mesmo a erros, a amargura, Deus ele é fiel. Ele é fiel para preservar. Ele é fiel para guiar. Ele é fiel para te transformar. Ele é fiel para transformar as nossas vidas. Quando a gente confia nele e entregamos a sua vontade para ele. Dos versos 1 a 5, vemos a tentativa de fugir dos nossos problemas. Vamos ver o que a palavra de Deus. Ruth 1,
Diz assim: nos dias em que juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimelec, e a sua esposa se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram afrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimelec, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com 2 mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e a outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos pelo privilégio e a oportunidade que nós temos de aprender mais da Tua Palavra, Pai. Nos ajuda nesse momento de exposição, de estudo da Tua Palavra, para que a gente possa não só entender o que está sendo dito, mas também aplicar o que tende a ser o mais difícil, Pai. Nos ajuda, transforma o nosso coração para que a gente possa viver a sua verdade. Entregamos isso a Ti, ó Pai, em nome do Teu Filho amado. Amém. Amados, nessa época aqui, no Antigo Testamento, a vida não era fácil. Não era difícil. Perdão, era difícil. A vida não era fácil. Mas o texto ele começa naqueles dias, né? Os juízes julgavam. E se você lembra da história, volta um pouquinho no texto, você vai lembrar lá em Juízes que vai dizer, tipo, naqueles dias não havia rei em Israel. E o livro de Juízes é basicamente isso. Não tinha rei, tinha pessoa pecando bem muito, Deus manda juízo, Deus manda castigo, as pessoas elas se arrependem, suplicam a Deus, pedem a Deus, se arrependem, Deus tira o castigo, Deus tira o juízo, mas as pessoas voltam, começam a pecar bem muito, Deus manda castigo e começa a ter um ciclo. E é assim que funciona o livro de Juízes. Então aqui é um período complicado. Aqui a gente olha, não estamos passando por um período muito simples. Então o livro de Juízes, ele é a história de Israel no ponto mais baixo possível, no ponto mais desesperado onde uma nação podia estar. E aqui a gente tem um registro de divisão, a gente tem um registro de crueldade, e nos Juízes a gente também vê muitas guerras, vê muitos conflitos internos ali acontecendo. Em termos espirituais, amados, a nossa vida ela parece com alguns elementos que a gente vê no livro de Juízes. Pois não, há rei em Israel, né, e continuará, e não vai haver até que Jesus volte. Então, assim como Israel no passado, muito, né, do povo de Deus, hoje em dia leva uma imoralidade, hoje em dia é uma desobediência, e eles não estão desfrutando da bênção de Deus. Mas o motivo de eu ter pensado em Ruth num contexto mais de missões é porque Ruth é um ótimo livro sobre amor. Ruth é uma história de amor tão bela, uma história de amor em um período tão intenso, um período tão complicado na história de Israel. A gente vive hoje em um tempo meio conturbado. Problemas no nosso governo, problemas nacionais, internacionais. Há problemas. Olhamos para um lado, vemos guerra, vemos destruição. Olhamos para o outro, vemos nada mais do que falta de esperança. Mas Deus, Ele ama este mundo. Deus, Ele ainda ama este mundo. Não é à toa que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai voltar e Ele está em busca da sua noiva, que no caso aqui é a igreja. Mas apesar da gente temer as ruas, da gente assistir o jornal, ver problemas, ver histórias tristes, criminalização terrível, apesar de tudo isso, Deus ainda ama e deseja salvar
os pecadores. Talvez uma aplicação seja: onde está o nosso desejo? Está alinhado com Deus? Será que a gente olha para uma guerra? Será que a gente olha para um conflito interno e olha que isso possa acontecer, mas que eu possa glorificar e falar de Jesus nesse momento? Aqui a gente vai ter um pequeno exemplo do que a gente não deve fazer. Noemi fez algo um pouco errado, vamos colocar assim, mas a gente pode aprender com o erro dela. Mas mais ainda do que só aprender com o erro de Noemi, a gente tem também que se desafiar para que em situações de problema, que em situações de conflito, a gente possa voltar para honrar e glorificar o nosso Deus. Então, ao conhecer Jesus como nosso único verdadeiro Senhor e Salvador, a gente pode também fazer parte dessa linda história, que é uma linda história de amor. Amados, deixe-me só fazer um pequeno paralelo. Ontem tive o privilégio de participar de uma conferência de missões, onde o preletor era um ex-muçulmano. E teve uma coisa que ele falou que ficou muito marcado. Ele disse que viu um vídeo da guerra, tiro, explosão, muitas coisas acontecendo, mas isso não chamou a atenção dele. Só uma coisa chamou. Saiu uma mulher com seus 2 filhos no meio ali das pedras. Ela saiu rapidamente, não pensou 2 vezes, estava tendo tiro, irmão, explosão para todo lado. Ela estendeu um tapete ali no meio dos prédios caídos, em todo aquele entulho, e começou a orar para lá. Talvez falta um pouco dessa coragem para a gente. Não importa, tá tendo tiro, tá tendo explosão, ela sabe qual é o dever dela. Ela se ajoelhou e começou a orar. O livro de Ruth, ele não é só uma história de amor, mas ele também é uma história de colheita. Durante essa época sombria aqui em Israel, Deus ele procurava uma noiva e ele também colhia. Sem dúvida, Israel ele estava escolhendo frutos de desobediência por ter ido contra a vontade de Deus. Mas Deus ele ainda estava produzindo fruto na vida de Ruth e de Noemi. Em nosso tempo, irmãos, devemos buscar cultivar, não pensando em colher, mas acima de tudo plantar para que o reino possa crescer e o reino de Deus possa prevalecer. Uma curiosidade, Belém tem um significado de casa do pão. O que para muitos é engraçado ou estranho, pois estava quase 10 anos sem algum tipo de alimento. 10 anos sem poder comer e beber, sem sofrer algum tipo de perseguição ou algum conflito interno. Então, nos tempos de Juízes havia isso. Deus ele se afastou do povo, devido ao povo ter se voltado a vários deuses. Lembra, irmão? O povo pecando bem muito, esse pecando bem muito era a pior coisa que você pensa na pior coisa, pronto, era pior que isso. E aí Deus mandava juízo, Deus mandava castigo, e aí eles pediam perdão e voltavam a fazer de novo, e ficava nesse vai e vem. Então até uma cidade que era para ser, ou uma nação que era para ser uma referência, era para ser uma influência para as outras pessoas, estava agindo e sendo pior do que as outras. Amados, quando o problema surgir, ou melhor, quando o problema surge em nossa vida, talvez a gente faça 3 coisas. Talvez a gente possa suportar, talvez a gente possa fugir, ou talvez a gente possa usar essa aflição, esse conflito a nosso favor. Se apenas a gente suporta essas provações, elas passam a dominar a gente, elas passam a nos controlar e nos deixar com medo. Se a gente aprende a escapar dessas provações, bom, é bem provável que a gente ignore o propósito de Deus com aquilo para nossas vidas.
Mas se a gente aceita essa provação e busca aprender com ela, bom, com certeza Deus tem grandes coisas para fazer com a nossa vida. Amados, Deus faz todas as coisas, Deus faz com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, daqueles que o temem, daqueles que o seguem. Aqui a gente tem um homem. Elimeleque, ele tomou uma decisão errada. Ele tomou uma decisão errada quando ele decidiu deixar o lar, quando ele decidiu sair de Belém. Ruth, uma moabita, talvez para a gente esse nome não seja tão intenso. Eu vou usar uma ilustração. Imagina o Hitler. Imagina Hitler. Quando você pensa nessa pessoa, você, em primeiro aspecto, você não tem a ideia, espero eu, de querer se relacionar com ele, ter um vínculo, uma amizade com ele. Era mais ou menos assim que os israelitas, que o povo de Israel olhava para os moabitas. Era uma nação extremamente opressora, uma nação extremamente ruim. A nível de curiosidade, eles tinham sacrifícios humanos nos templos, ali para comemorar, para alegrar alguma coisa. Era nesse nível. Então imagina o quão estranho era naquela época e quão ousado esse casal foi para desobedecer a Deus e ainda ir para um canto muito mais intenso em relação ao pecado. Talvez a intenção dele tenha sido ficar só algum período, algum tempo, mas eles ficaram cerca de 10 anos. Talvez ele tenha vivido pelas aparências, porque aqui ele não tinha que comer, mas lá no fim do mundo, ou lá naquele canto que é o pior para eu, como um servo de Deus, estar, mas ele foi para lá porque ele queria viver. Então tinha uma escassez naquela terra, aquela terra que era prometida, aquela que foi prometida por Deus. Então, em vez deles esperarem Deus dar a graça, Deus dar a bênção, ele fugiu. Isso não aconteceu só com ele. Abraão fez isso também. Moisés fez isso também. Tá? Mas não importa quão difícil seja a situação, quão difícil seja a circunstância, o melhor lugar e o mais seguro, irmãos, é dentro da vontade de Deus. São poucos versículos que a gente leu agora. E a gente já viu tanta coisa errada. Eu acho que é sábio a gente se apropriar. Vamos para Isaías 40, 31. É sábio a gente se apropriar dessa promessa que Deus fez. Isaías 40, versículo 31, diz o seguinte: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Amados, uma decisão que a gente tem que tomar em meio às dificuldades, em meio aos conflitos, é uma decisão, muitas vezes, voltada pela fé. Aqui a gente olha que é pela fé que a gente vai estar em cima daquela tempestade, é pela fé que o impossível pode acontecer. Só que aí a gente tem um pequeno questionamento. Como é que a gente foge, ou como é que a gente vive pela fé? Se apegando às promessas de Deus, se agarrando a ela e não indo para uma situação de conforto, para um local onde você acha ser mais seguro. Esse tipo de conselho, ele parece loucura para o mundo, mas para os olhos de Deus, quando a gente busca isso, a gente busca tesouros espirituais, a gente busca algo mais divino. Eu entendo aqui o que aconteceu na cabeça de Elimeleque. Um palpite, mas se você é um homem
casado com 2 filhos e você vê que a sua família não vai ter o que comer hoje e amanhã e por assim vai, a sua primeira atitude, a sua primeira reação é querer prover. Até porque nós, como cristãos, entendemos essa ideia de ser o provedor da casa, ser o provedor do lar, ajudar, guiar, liderar e outras coisas mais. Então a nossa preocupação é fazer isso. Com certeza esse rapaz ele estava com esse problema, ele estava com essa dificuldade. Mas a nossa primeira reação deveria ser o oposto do que aquele fez. Talvez a nossa reação em meio de dificuldade, tipo, poxa, eu não sei, eu não tenho a menor ideia do que eu vou comer amanhã. Tem 2 ovos lá em casa que é para comer hoje à noite. O que eu vou comer amanhã? Qual é a nossa primeira reação? Não, deixa eu ligar aqui para fulano, deixa eu pegar o cartão, deixa eu fazer alguma outra coisa. Isso não é errado, mas a sua primeira atitude, a sua primeira ação deve olhar para o alto. Buscai as coisas lá do alto, irmão. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo ele há de acrescentar. Quando Satanás ele encontrou Jesus lá em Mateus capítulo 4, lá no deserto, uma sugestão que ele fez, bem interessante, Cristo estava com fome, certo? Jesus estava com fome. E ele falou assim, olha, você pode comer, né? Você pode fazer isso aqui. E uma das mentiras mais prediletas, vamos colocar assim, que Satanás gosta de fazer, é, olha, afinal de contas, é pro seu próprio bem. Vai, macho, faz isso. É bom. Tu não fez isso antes? Com a graça de Deus? Continua, é a mesma coisa. Ele gosta de fazer isso. O pior, irmãos, é que Satanás às vezes é tão esperto, que a gente não percebe que ele está aqui, olhando, buscando devorar. Então, olhar para esse texto, olhar para essa história é perceber que no meio das aflições podemos achar uma solução, mas essa solução ela não ser divina. Se a nossa primeira reação é fugir, se esconder, correr, talvez a gente tenha que dar um passo atrás, se ajoelhar e pedir orientação para nosso Deus. Atos 17, versículo 28, eles nos dão um norte, uma clareza muito boa a respeito disso. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas que vocês disseram, porque dele também somos gerações. Amados, Deus é capaz de cuidar de nós. Deus ele é capaz de cuidar, de proteger. Você pode estar diante da morte, num sentido mais injustiçado, vamos colocar assim, mas Deus ele vai te proteger. Nem que essa proteção seja para você voltar para a sua casa ou voltar-se para casa com o Pai. Às vezes a gente não quer morrer, mas em tempos de dificuldades, a gente não deve olhar para coisas terrenas, mas sim buscar as coisas lá do alto. Então, essa família ela saiu cerca de uns 80 quilômetros, né? E foi até Moabe. Então, Elimeleque e sua família, eles largaram a terra, abandonaram o povo de Deus para viver em terras inimigas, para viver em um local perigoso, em um local diferente, só por causa de comida. Moabe havia invadido Israel há alguns anos. Então, uma pergunta para a gente fazer é: por que ele foi para lá? Um povo orgulhoso, um povo que odiava Deus, um povo que desprezava o nosso Deus. Amados, Elimeleque e a sua família haviam fugido para escapar da fome.
E às vezes, em situação de desespero, escolhemos as atitudes erradas. Escolhemos as opções que não agradam a Deus. Então, a nossa primeira reação deve sempre dar um passo atrás e orar, falar com Deus e pedir uma orientação e um direcionamento. Talvez esteja passando na sua cabeça o que esse texto tem a ver com missões. Se não passou, talvez esteja passando agora. Mas estamos num mês que é considerado por muitas igrejas um mês de missões, né? Geralmente em outubro e novembro. E estamos num culto voltado para falar um pouco de missões, mas como eu falei, vimos poucos acertos, mas muitos erros em poucos versículos, 5 versículos, e se não fosse suficiente, né, do verso 6 em diante, a gente vê uma tentativa de esconder, a gente vê uma tentativa de cobrir esses erros. Mas não só isso. Eu gosto daquela ilustração da Bíblia, que a Bíblia é como um diamante. Cada livro da Bíblia seria um diamante. E assim como o diamante, ele tem várias faces. Então, a partir daqui, a gente vai ver também outras faces do que o texto tem para nos dizer. Lê comigo junto Ruth 6 até o versículo 18. Então Noemi voltou à terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim, ela saiu do lugar onde havia morado, e as 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: Vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe. E que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosos com os que morreram comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa do seu novo marido, e dê um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto, e lhe disseram: Não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: Voltem, minhas filhas, por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que se casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, eu ainda que casasse essa noite, tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas. A minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então, de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: Veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Você também pode, vá você também com ela. Porém Ruth respondeu: Não insista, para que eu deixe nem me obrigue a não segui-la. Porque onde quer que você for, irei eu. E onde quer pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separe de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. É importante considerar aqui 3 testemunhos. A gente tem o testemunho de Noemi, a gente tem o das 2 noras. Mas Noemi, ele ficou sabendo que a escassez em Belém tinha acabado. Quando ela ouviu essa boa notícia, ela: vou voltar para minha terra, vou voltar para minha casa. Quando a gente está dentro da vontade do nosso Pai, há pão com fartura. A gente vê isso lá no Evangelho de Lucas. Mas é muito triste quando a nossa vontade, quando as nossas direções, os nossos corações estão longe da vontade de Deus, porque a gente não experimenta essa alegria. Sempre que a gente obedece ao Senhor, estamos dizendo para as pessoas e para o mundo que a gente
confia nele e que a gente é direcionado por ele. Mas, amados, eu queria ressaltar outras coisas aqui. Eu vou dar só uma acelerada, mas Noemi, em momento algum, ela fala bem de Deus. Em momento algum. A única vez que ela fala é: Deus pesou a sua mão sobre mim. Ela insiste. E eu sei que naquela cultura, quando você casa com uma pessoa, você mulher, e essa pessoa morre, você meio que... a sua sogra se torna responsável de ti e ela vai te dar orientações de como seguir. Então a orientação que Noemi deu: vai-te embora, vai para tua terra, faz outra coisa. Mas ela não percebeu que ela tinha uma grande oportunidade que ela desperdiçou. Devemos olhar para as oportunidades e não se lamentar com uma forma por ter desperdiçado elas. Tinha duas moças aqui. Noemi poderia ter falado uma vez, mas percebeu a insistência. Ela poderia ter olhado para o outro lado. Olha, Deus, ele me tirou tudo. Deus, ele tirou meu esposo. Deus, ele tirou os meus filhos. Mas Deus não tirou minha vida. Deus não tirou a vida das minhas noras. Amados, às vezes a gente está tão preso, tão cego com a escuridão, com o desespero, que a gente se esquece de olhar para a luz, que é o nosso Deus. Então, Noemi aqui, ela estava se sentindo muito amargurada, ela estava se sentindo aqui extremamente triste. E ela não apresentou o Deus de Israel, o grande Deus, de forma positiva. Ela falava assim: não, minha filha, a minha amargura é maior do que a de vocês. E aí, de novo, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Em outras palavras, ela está dizendo: olha, eu sou culpada de todas as provações, então por que vocês querem ficar comigo? Por que vocês querem ficar aqui? Quem sabe mais o que Deus tem reservado para mim? De novo, aquele coração pessimista, aquela ideia ruim que a gente tem. Esse é um péssimo exemplo que a gente tem aqui. Mas não é um exemplo distante da nossa realidade. A gente possivelmente faz bastante isso. Com coisa pequena. Coisa menor. A gente não precisa perder o nosso parceiro, nossos filhos, para agir como Noemi agiu aqui. Deus, ele é um Deus missionário. Deus, ele tem um coração voltado para isso. E é fascinante, irmãos, olhar que apesar dos problemas, que apesar de uma nação estar passando fome, de uma família ir para um local totalmente errado e proibido em certos aspectos, é incrível que Deus ainda usa a sua graça, a sua misericórdia para salvar as pessoas. Noemi não fez nada. Imagine se ela tivesse feito. Deus, ele faz sua obra apesar de nós. Deus, ele não precisa da gente aqui. A gente que precisa estar aqui. Deus, ele sabe que a gente precisa crescer em algumas áreas, que talvez você só saiba daqui a alguns anos. Mas Deus já sabe. Talvez fugir disso e ir para outra direção seja algo totalmente errado. Mas o primeiro testemunho aqui que a gente tem de Noemi não é nada agradável. Voltando, Jonas também fez isso. Jonas também olhou, não falou só 5 palavras, na mais pura má vontade, e Deus deu graça. Noemi só ficou se lamentando, se culpando, demonstrando orgulho. Amados, não confundam, orgulho é muito sutil o que pode ser o orgulho.
Orgulho não é só você querer ser orgulhoso no sentido de, eu tenho capacidade de fazer isso, ou não dar o braço a torcer para dizer que está errado. Orgulho é você dizer que você também é incapaz. Só eu sou assim. Eu não consigo fazer, eu sou incapaz, eu não sei o quê. Perceba que toda hora você está falando, eu não sou bom nisso, eu sou ruim naquilo, eu estou triste, eu perdi meu esposo, eu perdi os meus filhos, eu perdi, eu. Era isso que estava acontecendo com Noemi. Um coração orgulhoso, em vez de olhar para a graça de Deus e poder levar 2 troféus para a cidade. O segundo testemunho que a gente vê aqui é o testemunho de Orfa. Mais ou menos do versículo 11 ao 14. As duas noras foram juntas com Noemi, elas caminharam juntas. Mas aí ela insistindo, chegou até um ponto de orar por elas, né? O versículo 8 e 9. Orando por elas para que o Senhor fosse bom com elas, desse maridos e filhos e uma casa boa para elas, livre de todo esse sofrimento. O que parece algo muito bom. Mas lembre, irmãos, se chega alguém aqui hoje dizendo que quer ficar aqui e você diz, não, eu não quero você aqui, saia daqui, vá para outra igreja, vá para algum outro lugar, vá para qualquer outra coisa, mas não fique aqui. Para a gente, esse exemplo pode até não ser tão intenso, mas o que indiretamente Noemi estava dizendo, olha, volte para aquele local de incredulidade, aquele local onde você estava longe de Deus. Vá lá, fique lá, viva eternamente longe de Deus. Pereça, lembra? Perecer é viver longe do nosso Deus. Vá lá, fique com a sua família, eu insisto, eu não quero que você conheça o Deus de Israel. Vá para o inferno. Às vezes, irmãos, dizemos isso. Às vezes a gente manda as outras pessoas para um mundo de perdição com as nossas atitudes. E então aqui a gente viu que Orfa estava, vou, não vou. Mas aí depois de tanto insistir, depois de tanto dizer, ela dá o braço a torcer. A gente também vê um irmão mais fraco na fé, vamos colocar assim. Mas Orfa era mais fraca. E ela não foi com Noemi. Deu-lhe um beijo. Não sabemos se esse beijo foi um gesto sincero, mas a sua atitude, né, da nora da Orfa foi de, ok, eu vou voltar para minha terra natal, eu vou voltar para a minha cidade, né, onde eu posso encontrar uma nova pessoa, um novo marido. E aí esse testemunho também errado é que às vezes a gente está querendo algo bom e buscamos outros meios, buscamos outras coisas. Essa família, irmãos, ela não deu bom testemunho. Ela não deu. Porque eles estavam lá numa terra, eles estavam desobedecendo a Deus, mas mesmo assim, no terceiro testemunho, que é o de Ruth, a gente vê que Deus usou tudo isso para glorificar o teu santo nome. Mais ou menos do versículo 15 ao versículo 18. Eu vou ler o versículo 15. Então a Noemi disse, veja, sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. De novo, mais uma vez. Pode parecer algo mansinho. Mas se a gente olhar para outro lado, para uma outra face, para uma outra perspectiva, Noemi está dizendo, vai para o inferno. Vai para sua cidade, fique longe eternamente, sofra, pereça durante toda a eternidade. Ruth, ela não desistiu. A primeira desistiu, Ruth não. Ruth persistiu, Ruth continuou. Ela se recusou a ouvir os pedidos, as súplicas da sogra. E se recusou a seguir o péssimo exemplo da cunhada. Ruth, ela teve uma atitude, ela teve essa atitude porque ela creu em Deus.
havia passado por tristeza, provações, mas no lugar dela culpar a Deus, como Noemi fez, ela creu nele. Ruth se voltou, se quebrantou o coração, se ajoelhou diante do verdadeiro Deus. Então, o grande Deus, com seu amor por missões, usou um testemunho horroroso, um comportamento pecaminoso, e mesmo assim, ele quebranta o coração de Ruth. Ele diz: Ruth, largue a sua cultura, largue os seus deuses. E o mais fascinante de tudo isso, irmão, é que Ruth viu fé em meio às dores, em meio às dificuldades. Aplicando para nós, só temos basicamente a equipe. Será que estamos errando? Com certeza estamos errando em muitas coisas. Mas não desistir, demonstrar, olhar para a graça de Deus e pensar: olha, pode ser que daqui a algum tempo isso aqui não exista mais. Mas eu sei que é o meu dever. Deus me colocou aqui. E eu vou permanecer até que Ele me direcione para outro local. Ruth olhou para esse problema, para esse desafio. Devemos olhar para o desafio com fé. Como eu posso glorificar a Deus com esse desafio? Qual é o salto de fé? Qual é o nosso grande objetivo com tudo isso? Lembre, irmãos, glorificar o nome de Deus. Então, Ruth se converte pela graça e soberania de Deus, né? E também por esse amor que Deus tem por missões, Ele demonstra. Lembra? Antigamente era tudo muito fechado, só Israel. Mesmo Deus demonstrando a graça nessas pessoas, Israel ele não olhava com bons olhos para os demais povos. A gente vê primeiro o sogro morrendo aqui, depois vai o marido, depois vai o cunhado, né? Ela ficou viúva, ficou sem dinheiro, sem sustento. Então, talvez Noemi tenha insistido, né? Tipo, por que eu vou seguir um Deus que trata o seu povo dessa maneira? Lembre, irmãos, às vezes o castigo ou a aprovação, o meio que Deus usa para nos colocar em ordem ou nos ensinar, pode gerar sofrimento, e esse sofrimento pode gerar até a morte. As provações, elas podem nos causar a morte. Eu não sei como foi o caminho até Belém. O livro de Ruth não nos dá esse detalhe tão claro. Mas talvez, pelo jeito, pelo caminhar, Noemi não falou muito mais do que Deus, não. Perdão, muito mais... Ela não falou de Deus, pronto. Talvez ela não tenha falado isso, talvez ela não tenha feito isso. Imagina a oportunidade que ela perdeu de falar do nome de Deus, de pregar sobre Deus. Imagina, olha, Deus, Ele criou o mundo em 6 dias e Ele disse, haja luz e houve. Ela não falou isso. Possivelmente. Mas uma coisa que pode confundir a nossa cabeça, Deuteronômio 23, versículo 3. Porque Ruth poderia estar finalmente resolvida com toda essa situação. Só que tinha um pequeno porém. Ruth, ela estava resolvida em querer seguir Noemi. Versículo 18 deixa bem claro isso. E viver em Belém com um povo da aliança de Deus. No entanto, o Deuteronômio nos mostra uma lei. Uma lei de que dizia: nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. O que isso significa? Exclusão.
exclusão permanente, de qualquer maneira, de qualquer forma. Então, como é que Ruth poderia participar dessa congregação? Como é que Ruth ela podia confiar, entregar a Deus a sua vida, entregar a Deus seus corações? A lei nos exclui, irmãos. A lei de Moisés, ela nos exclui. Mas quando a gente deposita a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo, pela graça a gente é salvo. Jesus veio, rasgou o véu, aquilo que era separado, aquilo que era distinto, fez-se um só. Ao ler a genealogia de Jesus Cristo em Mateus capítulo 1, a gente encontra o nome de 5 mulheres. E 4 delas eram muito perturbadas nesse sentido. Tamar cometeu incesto com seu sogro. Raabe era uma prostituta. Ruth era gentia e moabita. O que tinha de ruim ela era. Tinha a mulher de Urias, era uma adúltera. A quinta que seria a mãe de Maria, ou a mãe de Jesus, Maria. Mas a ideia aqui é, pela graça a gente é salvo, pela graça Jesus salva as pessoas. E uma aplicação, irmãos, é vamos pregar o evangelho. Não vamos perder a oportunidade. Vamos falar de Deus em qualquer situação. Não vamos perder essa oportunidade. Não vamos deixar de lado o que Deus quer. Não vamos nos apegar a ideias, a conceitos, para que ficamos seguros, confortáveis ou coisa do tipo. Não é isso que Deus quer da gente. Deus ele quer que a gente vá. Deus ele está conosco. Deus ele não apenas está conosco, mas ele é por nós, né? Se Deus é por nós, quem será? Quem será contra nós? Amados, o livro de Ruth não é só uma história de amor. É uma história onde você vê pecado, onde você vê desobediência, onde você vê escolhas longe da vontade de Deus. Onde você vê, irmãos, oportunidade de pregar o evangelho sendo desperdiçada. Mas Deus nos dá a ordem para a gente fazer isso. E nunca esqueça que apesar da gente, Ele vai cumprir a sua obra. Deus ele está conosco. Quando as 2 viúvas elas chegaram a Belém, era aquele tempo de cevada, tempo de colheita, época em que a comunidade ela expressava grande alegria, demonstrava grande louvores a Deus, né, por sua bondade. Era primavera, tempo novo, tempo de nova vida, de começos, tempo de você olhar para o amanhã e ver como eu vou glorificar a Deus, já que hoje eu não fiz, já que hoje eu perdi. Entende, irmãos, que os desafios, que as dificuldades para gerar uma vida cristã vitoriosa, ela é fundamental. Lembra? Uma vida cristã vitoriosa, ela é marcada de recomeços. Ela é marcada por uma série de recomeços. Com Deus, irmão, nunca é tarde. Nunca é tarde demais para recomeçar. E era o que Noemi estava prestes a fazer. Noemi estava para fazer isso. Então, ao recomeçar a sua vida, ao iniciar uma nova etapa, um novo ministério, um novo desafio, devemos fazer a pergunta: estamos colocando a fé em Deus? Afinal, com Ele ao nosso lado, os recursos são muito maiores do que os nossos problemas. O recurso é muito maior. Eu sei que a seara é grande, os trabalhadores são poucos, mas temos Deus do nosso lado. Deus estava aqui o tempo todo.
Não fique parado como Noemi fez, olhando para as paredes, olhando para os problemas, mas se levante como Ruth fez, pela fé, abra uma porta para um novo amanhã, abra uma porta para uma direção, até que o nosso Senhor Jesus volte, até que Ele venha. Pai querido, Pai amado, nós te damos graça por mais esse dia. Pai, nós gostaríamos de pedir pelo desafio, gostaríamos de pedir pela capacidade, ó Pai, de apesar das dificuldades, de apesar dos desafios, que a gente possa falar mais do Filho de Deus. Pai, nos ajuda a não desperdiçar as oportunidades que o Senhor nos dá. Pai, temos a alegria, o privilégio de poder honrar e glorificar o Teu santo nome. Nos ajuda a dar valor a isso. Ruth é um livro que fala sobre amor, mas ele também demonstra um amor de Deus por nós. Demonstra esse amor que o Senhor tem por missões e que, apesar da gente de não estar fazendo e seguindo a sua vontade, a sua obra ela é feita. Pai, o desafio está dado. Nos ajuda a cumprir. Nos ajuda a proclamar a Tua verdade. Não queremos ser como Noemi, que não falou de Deus, que não falou bem de Deus, mas sim como Ruth, que olhou, apesar de ser moabita, olhou para a graça, olhou que o Senhor levou o sogro, o marido e o cunhado, mas o Senhor preservou a vida de Noemi, dela e da cunhada. Ó Pai, que a nossa primeira atitude em relação a qualquer problema, dificuldade, seja falar contigo. Nos ajuda, Pai. No momento mais difícil, devemos lembrar que o Senhor está com a gente. No momento onde nós mais sentimos falta de segurança, devemos lembrar que o Senhor está com a gente. Podemos olhar para um canto, para outro e só ver desgraça. Mas entendemos, ó Pai, ou devemos buscar cada vez mais entender essa verdade, que o Senhor está conosco. Pai, nos ajuda a também ter esse coração missionário como o Senhor tem. Nos ajuda a guiar, nos ajuda a conduzir a Tua palavra. Queremos ser luz para as outras pessoas. Queremos que as nossas atitudes reflitam o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos por isso e entregamos, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.